Tem quase 30 anos de atuação na Polícia Civil, é ex-integrante do Garra, do GOI, do GER e é chefe de gabinete do deputado Palumbo. Nós estamos falando dele, Márcio Kendi. Obrigado, Deb. Obrigado aí pelo convite. Obrigado aí pelo canal. A gente acompanha o canal Interview. Legal, estamos aqui à disposição. Pode fazer pergunta. Aqui é sem papas na língua. Aqui a gente pode falar o que quiser, do jeito que você perguntar, tá tudo bem. Assim que eu gosto. Você que está nos assistindo, já deu para ver que hoje o assunto vai ser incrível, né? Gente, nós vamos falar sobre toda a trajetória dele na polícia, a atuação da polícia frente aos criminosos, golpes virtuais que infelizmente está acontecendo a rodo, assuntos polêmicos como legalização da maconha, aborto, dentre outros, tá? Vai ser maravilhoso. Não é inscrito no canal? Inscreva-se no canal. Ative o sininho para você receber conteúdos com pessoas sensacionais como essa aqui que vos fala, tá bom? Aguardo você. Para você que já é inscrito, muito obrigada pela tua presença. Se você ainda não é e está chegando agora, seja muito bem-vindo. Então, começando o nosso papo aqui, entrar na polícia sempre foi seu sonho? Aliás, desde criança, como tudo aconteceu? Sim, sim. Na verdade, sempre foi uma coisa que eu sempre busquei. A gente tinha aquelas brincadeiras de crianças, né, Deb? Quando a gente perguntava, né? Quando alguém perguntava para você, o que que você vai ser quando crescer? E eu sempre, em toda a minha vida, na minha infância, eu sempre falei que seria policial, sempre. Então, na minha época tinha aquele um seriado, chamava Chips, e eram dois motoqueiros policiais, né? Eles ficavam na estrada, né? Eu lembro, E lembra, né? E eles lembro. ficavam fazendo todo o patrulhamento, e era, assim, era na época era o ícone. Então, tipo, a gente tinha capacete, a gente tinha aquele walkie-talkie, né, que a gente fala, que é o rádio. A gente andava para cima e para baixo com isso. Então, assim, sempre foi um sonho desde criança. E aí, com 18 anos, eu passei na faculdade, né, fiz direito, né? E nesse mesmo ano eu já estava estudando para o vestibular. E aí calhou de ter um concurso para a Polícia Civil também na mesma época. Então eu fiz o vestibular e eu fiz o concurso para a polícia na mesma época. Aí acabei entrando tanto na faculdade quanto na academia, né, da Polícia Civil, com 18 anos de idade. E aí segui carreira, né? Sou policial até hoje, né? São quase 30 anos, né, como você bem disse. 30 anos de serviço. Tem novinho, né, 18 anos de idade. A gente fala ainda cheirava talco, né? É. E tinha até umas histórias que eu, em operações, o pessoal não acreditava muito que eu era policial, né? Porque era 18, 19 anos de idade, tinha cara de bebê ainda, né? E aí o pessoal ainda duvidava. E muitas das vezes até me perguntavam se eu tinha funcional. Você acredita? Para Meu comprovar que eu era policial, verdade. E aí eu falava, não, eu sou policial, tá aqui, ó, minha funcional. E aí assim eles estavam, aí eles davam mais credibilidade e acreditavam, né, naquilo que eu estava falando. Vocês todos que atuam na polícia, vocês são heróis, porque não é fácil ser policial nos dias de hoje, principalmente com as leis que a gente tem. Isso é um absurdo, Não, não é fácil, né? não é fácil. Não é fácil, eu sou admiradora, um beijo a todos os policiais que deixam a sua família em casa para enfrentar tanta coisa que a pessoa precisa saber para entrar na polícia e quais são as etapas. Eu vou falar da Polícia Civil, tá? Assim, das etapas da Polícia Civil. Hoje eu acho que da minha época para hoje elas mudaram algumas coisas. Eu vou falar na minha época, né? Da minha época quando a gente entrou. A gente prestava o concurso, na realidade, não tinha nem internet, para você ter uma ideia, a gente fazia fila na academia de polícia para fazer inscrição. Hoje a gente sabe que tem internet, né? A internet facilitou muito, né, a vida das pessoas, principalmente dos concurseiros, porque eles acabam fazendo pela internet a inscrição, então paga a taxa até pela própria internet, no banco, né? Enfim, nos aplicativos, e aí você já faz a inscrição. Na minha época, não. Na minha época, a gente tinha que fazer a inscrição lá na academia, pegava uma fila enorme, né? Porque eram várias pessoas.
e eram vários dias, mas as filas eram extensas, enormes, e a gente ficava praticamente o dia inteiro para resolver a inscrição, só para fazer a inscrição. Então a gente ficava na fila, tinha que levar a taxa, né, do pagamento da inscrição, tinha que levar todos os documentos, né, que a gente tinha que apresentar na hora da inscrição, então certificados, antecedentes, né, o atestado de antecedentes que a gente tinha que anexar, a gente tinha que anexar também o diploma, né, na minha época foi segundo grau, foi um dos últimos concursos, né, de segundo grau, porque hoje a gente sabe que o concurso de investigador, não só de investigador, mas de escrivão e delegado necessita o nível universitário, né? Mas na minha época não tinha esse nível universitário. Então a gente apresentava o diploma, né, de segundo grau, e aí assim a gente fazia inscrição lá na academia. Hoje a gente faz tudo pela internet, né? Então, assim, a primeira etapa do concurso é a inscrição. A segunda vem a prova, né? Que é a múltipla escolha, né? São testes, eu não sei, não, salvo engano, são 80 ou 100 testes, alguma coisa assim. Não sei ao certo, né? Quantos testes são, mas fica em torno de 80 a 100 testes. E aí tem várias matérias. São matérias de português, né? Matemática, conhecimentos, noções de direito, né? Informática. E aí você passando na primeira fase, você vai para a segunda fase, que é a dissertativa, né? Você faz uma dissertação, e aí você, passando nisso, você vai que é o teste final, né? Que é a entrevista, né? Que a gente acaba fazendo lá na academia. Os policiais enfrentam muitos perigos e é o tempo inteiro, cada dia mais. Para você que está nos assistindo, vocês sabem que eu não estou mentindo, né? Os policiais sofrem constantemente. Durante a sua trajetória, qual foi o momento que você achou que você não iria voltar para casa? O seu maior perrengue? Ah, em serviço, né? Você está dizendo. A gente teve algumas operações, né? Eu já passei por alguns departamentos. Eu já passei no departamento de homicídios, eu já passei no departamento de narcóticos, eu já passei pelo DEIC, né? Que é o crimes contra o patrimônio. E uma das operações que a gente lembra é uma operação que a gente teve na época do Garra. A gente estava no Garra, né? Na época, eu e meu parceiro Rafael Chubão. E foi uma operação que teve contra um roubo de condomínio. Foram 10 bandidos que estavam invadindo uma casa. Eles assaltavam as casas ali na região do Morumbi, né? Armados de fuzis e estavam com coletes balísticos. Então eles já arroba bancos, na verdade, minto. A segunda do patrimônio já estava já numa investigação, né, no encalço desses malas, e aí eles solicitaram apoio para a gente. E a gente foi junto com a segunda do patrimônio, e eles tinham informação de que eles estavam assaltando. Naquele dia eles iam assaltar, e a gente ia surpreender eles na saída da residência. E foi o que aconteceu. A gente foi no encalço deles e esperávamos, aguardávamos eles saírem da residência. Quando eles saíram da residência, aí foi aquela troca de tiro intensa, né? Então foram 5 minutos de troca de tiro que pareciam 50, né? Que não acabavam mais. Então esse dia eu pensei que não ia voltar. Só que passa um monte de coisa na cabeça, né? Então a viatura, tanto que a viatura ficou toda furada de bala, né? Ela foi alvejada, ela ficou completamente furada, estilhaçada. Mas graças a Deus nenhum policial ficou ferido nessa ocorrência. Mas nesse dia eu pensei que não ia voltar para casa, não. Esse Imagina o dia que passa na cabeça de uma pessoa num momento desse. foi bem difícil. Na hora não passa muita coisa, né? Passa bala assim do lado da sua cabeça. A única coisa que passa assim, né, de imediato são as balas que o pessoal tava atirando na gente. Mas assim, a gente não consegue pensar muita coisa, né? Porque é muito rápido. Então, quando eles começam a atirar, a gente tem que revidar, até para não se ferir, né? Então, assim, é bem difícil, né? Mas tem que estar bem preparado. Graças a Deus a gente estava bem preparado. Nós tínhamos o treinamento adequado ali, né? Na época que a gente estava no Garra. Então, nenhum policial acabou sendo ferido. Graças a Deus, meus parabéns. Aliás, falando em perigo, é uma coisa que é uma curiosidade minha.
tá? Uma opinião minha. Eu nunca entendi o uniforme da polícia, tanto militar como civil, porque vocês têm colete à prova de bala e não tem nenhuma proteção na cabeça, né? Não sei se você concorda comigo, eu acho isso um absurdo. Eu nunca entendi. Assim, a Polícia Civil, ela trabalha de uma forma velada, né? A Polícia Civil, ela é uma polícia judiciária, uma polícia de investigação. Então, a maioria dos policiais não é o que deveria, tá? Porque sim, eu acho que o mais importante é a sua vida, né? O bem mais valioso. Mas muitos acabam esquecendo, assim, até de se equipar por conta dessa questão de estar na investigação, de você estar trabalhando de uma forma velada, de você ter que, muitas das vezes, ficar na rua sem ser percebido. Então, a maioria dos policiais civis acabam não utilizando o equipamento de proteção, né? Exceto os operacionais. Garra, GOI, né, e o GER, eles acabam utilizando o equipamento de segurança até de uma forma necessária, por conta do ostensivo. Mas os demais integrantes da Polícia Civil, eles acabam não utilizando o equipamento de defesa, né, que é o colete balístico, por conta de estar trabalhando sempre de uma forma velada, né, na parte de investigação. Então, eles acabam não utilizando, mas deveriam utilizar, porque a gente já tem relatos de que muitos policiais foram feridos e até mortos, né, em operações policiais da Polícia Civil, por não estarem usando seus devidos equipamentos de segurança. Então, a gente sempre, lógico, que aconselha a usarem, né, o equipamento de segurança por conta dessa questão, né? A vida é uma só. A vida não é um videogame que a gente fala, né? Que a gente perde uma vida aqui e na próxima fase a gente pode viver de novo. Então, o trabalho policial tem que ser feito de uma forma segura. Agora eu vou falar de um assunto que tem preocupado muitas pessoas. Antes a gente se preocupava com assaltos à mão armada. Hoje em dia, os crimes virtuais via WhatsApp, Facebook, estão assim dominando a cidade, infelizmente. A pessoa se faz passar por um parente, um amigo, pede um valor. O curioso é que não tem lei que prenda esses bandidos que praticam golpes virtuais. Eu não entendo o motivo pelo qual não tenha uma lei que possa fazer alguma coisa a respeito. Você acredita que haverá uma lei que possa prender esses bandidos? Na sua opinião, o que você pensa a respeito disso? Eu acho que assim, muita coisa mudou, né? Muita coisa evoluiu, inclusive a criminalidade evoluiu também, né? Então, quando a gente fala de crimes virtuais, realmente você está certa no sentido de não ter uma lei mais específica. Eu acho que deveria sim ter uma lei mais específica. Nós temos um Código Penal de 1940, né? Então, na verdade, ele é bem antiguinho. Então, ele passa sim por mudanças, mas eu acho que elas precisam ser atualizadas constantemente. A gente tem, lógico, o crime de estelionato, né? Que é o artigo 171, né? Que é o crime de fraude, que parcela desses crimes são abrangidos por esse crime de internet, que são os golpes que a gente fala, né? Mas parcela. Então, existem outras modalidades que, como eu te disse, a criminalidade evolui. E aí, cada dia mais, eles têm evoluído nesse sentido de aplicar os golpes. É claro que, como você falou, necessita realmente de uma reformulação. Eu acho que nós precisaríamos realmente ter uma atuação mais evidente, mais eficaz. Eu acho que a polícia trabalha, sim, com certeza, nesse sentido de combater a criminalidade, mas sempre falta uma punição, sempre falta uma lei mais específica, sempre falta, de repente, né, uma parte não vou nem falar de uma culpabilidade, mas de uma pretensão punitiva, né, mais rigorosa. Então, se você tem uma lei mais específica que tenha uma punição mais rigorosa, eu acho que inibiria, de uma certa forma, a prática desses crimes virtuais. Eu vou fazer um relato, na realidade, quando a gente trabalhava, né, porque hoje eu estou afastado, né, sou licenciado, né, eu trabalho desde 2020, né, como você bem disse, com o deputado o Palumbo, né, deputado federal, delegado Palumbo, e desde 2020 eu me licencio, sou cedido do Estado, né, e trabalho na Câmara Municipal e trabalho na Câmara dos Deputados. Então, assim, a gente acompanha muito essa parte criminal, porque nós somos da área de segurança, né? O delegado Palombo como delegado e eu como investigador, há 30 anos quase.
Então, assim, eu vou fazer um relato, na realidade, há uns anos atrás, que a gente já prendia o pessoal que a gente falava das centrais do crime, né? Que são aquelas centrais de aplicação de golpes, né? Então, muitas das vezes, a gente prendia quadrilhas especializadas nesse tipo de aplique, que eram, eles fraudavam, né? Eles fingiam, né? Na realidade, que eram empresas idôneas de empréstimos consignados, para atingir, né, as vítimas que estavam ali com seus cartões, né, de auxílio, de governo, etc., né? Tanto que em muitas dessas centrais a gente aprendeu muitos cartões da Caixa Econômica Federal, que são as pessoas que fazem o recebimento dos benefícios, né, do governo federal. Então a gente prendeu muitas quadrilhas dessas, isso há 5 anos atrás, 6 anos atrás, Debbie. Hoje, pra você ter uma ideia, evoluiu demais, né? Tanto que você recebe ligação, aposto que você já recebeu ligação aí falando que você fez uma compra duvidosa, né? Hoje tá difícil, porque a gente recebe todos os dias ligações dessas centrais do crime, né? Que são essas centrais, né? Dessas quadrilhas que tentam aplicar os golpes, falando assim: você fez uma compra duvidosa, né? Você já recebeu essa Por ligação? Aposto e-mail, que WhatsApp, agora com esse novo e-mail, do WhatsApp, Pix. ligação. Então, eles estão evoluindo cada vez mais nessa parte criminal, mas, como você bem disse, é necessário sim uma reformulação para a gente conseguir aplicar com mais rigor esse tipo de criminalidade. Com certeza, é uma coisa assim que a gente não consegue entender. E o banco não devolve. Eu converso com muitas pessoas, então chegam relatos para mim assim de chorar, né? É Eles pegam difícil, sempre é pessoas difícil. idosas, é surreal, né? A lei precisa mudar para ontem, tem que ser reformulada, tem que existir novas leis para que a gente possa caminhar num Brasil melhor. Nosso país é muito complicado em termos de segurança. A gente não tem nenhuma, nenhuma. Se você Ao sai que me parece, ao que do me celular, parece, né, desculpa te cortar, ao que me parece que às vezes a impunidade compensa, né? O crime compensa, mas não pode. A gente tem que lutar contra isso. A gente não pode desistir de aplicar o rigor da lei, a gente não pode desistir de agir com legalidade, dentro da legalidade, porque senão, né, a gente vai porque mudar de país, vocês né? Eu vou fazem pegar o as minhas coisas e trabalho vou de embora, né? vocês brilhantemente. Vocês fazem o trabalho de vocês brilhantemente, mas as leis não ajudam. Vocês fazem o que vocês podem para prender quadrilhas, pessoas que estupram, matam, e de tudo, né? O crime. Um geral. Depois, as pessoas simplesmente são soltas no dia seguinte. Então, vocês vão fazer o quê? O trabalho de vocês está sendo feito. Agora, as leis têm que ser reformuladas. Senão a gente Exatamente, é exatamente. como um Nós temos ratinho nós temos a naquela audiência de rodinha. custódia, né, Debbie? A audiência de custódia que mais favorece bandido do que outra coisa, não é verdade? Com O juiz não certeza. pergunta da legalidade do ato da prisão. Eles perguntam, na verdade, se eles foram torturados, se a polícia agiu fora da legalidade, né? Sei lá, a gente percebe e parece que eles agem para beneficiar os bandidos, né? Não sei. É uma impressão que a Totalmente. gente que dá, né? É uma impressão que dá. Mas a gente tá aí para lutar contra isso. E eu sei, vocês fazem o melhor que vocês podem sempre. Eu queria saber sua opinião sobre dois assuntos muito polêmicos que têm sido debatidos esses dias: a legalização da maconha e o aborto. Tá. Essas são pautas bombásticas, né? Que a gente fala, né? Agora saiu essa descriminalização das drogas, da maconha, na verdade, né? Mas isso é um passo, né, realmente para descriminalização das outras drogas, né? Que a gente fala que uma coisa puxa a outra. Eu sou completamente contra, né, a legalização das drogas. Eu acho que dentro da Também. condição medicinal, eu acho que existe uma possibilidade, sim, eu acho que é válido de você trazer isso de uma forma medicinal, tá? E não recreativa. Então, muita gente confunde, né? Então tá liberado, por exemplo, para poder usar isso como remédio, mas então pode usar a favor, por exemplo, de uma forma recreativa? Não. Sou completamente contra essa descriminalização, né? De você tornar o usuário ou o porte, na realidade, de drogas, né? Me parece que 40 gramas, né? 40 gramas de maconha são autorizadas, né? O STF votou a favor, né?
do usuário nesse sentido, né, de ele estar portando até 40 gramas de maconha. Foi uma votação quase que unânime, né? Foram 8 votos a 3, por incrível que pareça, né, do STF. Os ministros votaram assim com quase praticamente unanimidade, né, na votação em favor da legalização, né, do uso. Mas assim, eu não concordo, né? Eu tenho que dar minha opinião a respeito disso porque eu venho de uma educação mais conservadora, né, Debbie? Eu Provavelmente também. você também, você também. Então, como é que eu faço? Eu não tenho filhos, mas provavelmente você tem, né? Você tem seus familiares e aí ou sobrinhos que você sempre disse para eles que droga era uma coisa proibida e hoje você tem que falar para eles não. Você tá, né? E as pessoas criticam você porque ao longo de toda essa educação, todas essas informações que você acaba passando para as pessoas como sendo errada, hoje você se torna errado, porque as pessoas falam não, hoje você tá, por exemplo, tá autorizado, você tá portando 40 gramas de maconha e né, toda a minha vida eu sempre disse que era proibido. Então a gente paga de louco até, né? Que as Com pessoas vão falar assim, certeza. mas você falou a vida inteira que era proibido, agora vem a descriminalização. Então, quem que tá certo nessa história, né? Enfim, são coisas que a gente fica chateados, né? De uma certa maneira, porque a gente trabalha com princípios, né? A gente trabalha com a educação que os nossos pais nos deram. E hoje vem, por exemplo, uma votação do STF dizendo que está tudo autorizado, né? Então é complicado isso. É complicado isso. Mas assim, ainda existe a possibilidade de se reverter, né? Porque existe a PEC, né, no Senado, a PEC das drogas, e ela vai ser votada provavelmente, se Deus quiser, esse ano, né? Para a gente coibir isso mesmo. E aí declarar no nosso artigo realmente que é uma emenda constitucional, né? Uma PEC, para ser alterado o artigo 5º para se realmente configurar ainda, manter, né, a criminalidade do usuário, né? De você estar portando drogas, ser crime ainda. De você usar drogas, ser crime. Então, existe ainda essa possibilidade, graças a Deus, né? Tomara que dê tudo certo. Mas ainda o STF ainda tem possibilidade de declarar inconstitucional, né? Mas, enfim, é uma briga que ainda vai dar muito pano para manga. Mas, graças a Deus, ainda tem essa PEC das drogas que provavelmente vai ser favorável aí a manter a criminalização do uso, né, da maconha. Sabe que a maconha é uma Mesmo porta de suporte. entrada, né, para as outras drogas, né? A maconha, e a gente tem relatos disso, inclusive em operações que a gente fez, né, ao longo desses anos de carreira policial, de relatos de pessoas usuárias de crack que começaram usando maconha e depois passaram para outras drogas. Então, realmente, a maconha é uma porta assim, de entrada para outras drogas. E sobre o aborto, o que você pensa? O aborto entra na condição também, praticamente, dessa questão da descriminalização das drogas. Eu sou uma pessoa muito conservadora nesse sentido. Eu sou contra o aborto, eu sou contra tirar a vida de, um, de uma criança, seja de um feto, seja na parte gestacional, seja 20 semanas, seja 22 semanas, seja 24 semanas, seja 10 semanas, eu sou completamente contra. A partir do momento que já tornou vida, né, na vida uterina, né, eu tenho que dar todos os direitos de vida. Então, eu sou contra o aborto, né, nesse sentido. A gente sabe que dentro da condição do Código Penal a gente tem as modalidades que são autorizadas, né? Então, dentro dessa condição, é uma coisa que tem que ser mantida. Existe a previsão, né, previsibilidade do aborto, dentro daquelas condições autorizadas, né? Que é o caso quando a gestação é proveniente de estupro, né? Quando tem uma necessidade maior de um perigo de vida, né? Da mãe, né? Com relação à parte da mãe, né? Ela correr risco de vida. Ou se no caso. Só fale o. Exato, o Eric está aqui para me ajudar. São 3 casos. E o caso de anencefalia, né? Que é o bebê que ele nasce sem cérebro. Então, nesses 3 casos, existe a previsibilidade do aborto, e nas demais, Deb, é completamente proibido. E eu sou a favor disso. Tem que ser proibido. É uma vida, gente. É uma vida que tem que ser preservada. Então, dentro dessas condições, né, do aborto são, sim, permissivas, né? Dentro da condição do Código Penal.
e o resto tem que ser completamente proibido. E sobre a prisão perpétua e pena de morte, você acha que funcionaria no nosso país? Eu acho que prisão, pena de morte, nesse sentido daqui do país, talvez não seja uma coisa viável. Que nem a gente está brigando por uma questão de vida, então a gente não pode também declarar a morte para uma pessoa, mesmo que cause ou que ele tenha cometido algum tipo de crime grave. Eu acho que ele sim, ele merece ser punido dentro de uma condição. Eu sou a favor de trabalhos de não só aqueles de trabalho de remissão, né, que a gente fala, mas de trabalhos com mais eficácia, né, de tentar até para inserir, né, a pessoa, o preso numa condição mais de sociabilidade. Eu acho que dentro dessa condição eu não sou a favor da pena de morte. Eu acho que a gente tem relatos também de casos que talvez até numa condição de pena de morte a pessoa não ser culpada, né? Então existe uma certa acessibilidade com relação a isso, até para a gente não cometer nenhuma injustiça, né? Então, sim, eu acho que ele tem que se pagar a sua cadeia, que a gente fala, né? A sua responsabilidade dentro de uma cadeia. E eu sou a favor de trabalho. Eu acho que o preso precisaria trabalhar. Certo. No caso da prisão perpétua também. A prisão perpétua, o código, na verdade, a Constituição não prevê. Eu acho que prisão perpétua dentro de uma condição, eu acho que tem que dar vazão a um processo de sociabilidade. A prisão perpétua, nesse sentido, eu acho que não ajudaria. Eu sou a favor também da punibilidade mais rigorosa. Aí sim, tudo bem. Eu acho que tem que, dependendo de alguns casos, até de crimes hediondos, eu acho que eu acho que eu vou até dar um parênteses. Eu sou a favor da não progressão de regime. Então, assim, a progressão de regime, em certos casos, ela é vedada em casos de crimes mais hediondos ou crimes mais graves. E contra as saidinhas também, né? Porque, gente, não Total, tem que total. existir saidinha. Eu sou Tá contra a preso e saidinha, acabou. Deb, e contra a progressão de regime. Aí eu sou completamente a favor. Agora, nos outros casos, acho que não tem tanta eficácia. Mensagem a todo mundo que te acompanha hoje, que está te assistindo nesse momento. Olha, vocês me pediram, eu trouxe. Quem está aí, tá? Não se esqueçam, não, de colocar aqui as suas dúvidas, perguntas, tá? No final desse vídeo, que ele vai responder com certeza. É um ótimo profissional. Bom, não tem nem o que falar, né? Quase 30 anos aí de polícia. Queria que você deixasse uma mensagem especial aí para todo mundo que está te assistindo. Bom, hoje particularmente eu agradeço, né, a todos que, claro, me seguem. Agradeço a todos que também não me seguem. Não eu acho que isso daí tem que ser a gente tem que ser bem democrático, né? É, a gente, eu agradeço a Deus sempre, né? Saio todos os dias de casa, faço orações, eu vou em missas, eu tenho essa parte religiosa, né? Sou católico, sou devoto de Nossa Senhora de Aparecida, né? Faço caminhada, né? Até Nossa Senhora, a gente faz uma peregrinação de 4 dias, 3 dias, até Nossa Senhora da Aparecida, né? Todos os finais de ano. Eu acho que assim, vamos ter mais Deus no coração, gente. Acho que essa é a parte que mais importa. Eu acho que a gente tem que ter mais empatia. Eu acho que a gente tem que acreditar no próximo, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que se posicionar até nas dores das pessoas que estão do nosso lado. Eu acho que isso é importante. Tá faltando empatia, né, Debbie? Acho que é isso que tá faltando. A galera tá muito independente. Tudo bem, a gente tem os nossos trabalhos, nós temos os nossos trabalhos, mas a gente tem que ter também um pouco mais de empatia, até pra gente ter um. Não vou falar em utopia, tá? Porque isso não existe, um mundo melhor. Mas eu acho que daria para mudar muita coisa se a gente criasse isso dentro de cada um, né? Dentro das nossas próprias condições. Com certeza. Redes sociais para quem quiser te encontrar e conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Eu tenho Kenji da Civil no Instagram, né? @Kenji da Civil. Eu tenho TikTok, Kenji da Civil. Eu tenho Kawaii, né? Kenji da Civil. E tenho o Facebook, Márcio Kenji, que é do Facebook. Olha, eu quero te agradecer demais aqui pelo papo, pelos esclarecimentos, né? Assuntos muito polêmicos. Você falar aqui um pouco da sua história no nosso canal. O canal Interview está completando 10 anos. Eu falei para
vocês, gente. Eu ia trazer só fera, só pessoas incríveis, maravilhosas. Regi, muitíssimo obrigada. Que Deus continue te Obrigado, abençoando obrigado a você, muito, Deb. viu? Te protegendo, abençoando sua família. Conte sempre com o Amém. canal Interview. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, tá? E acompanhe o trabalho dele também, que é sensacional. Muitíssimo obrigado. Um beijo enorme. Obrigado a você, Deb. Tchau.